E o PL expulsou um deputado que elogiou o ministro Alexandre de Moraes e fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bruno Pinheiro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, decidiu expulsar Antônio Carlos Rodrigues, deputado do Partido Liberal, após ele manifestar um elogio ao ministro Alexandre de Moraes e várias críticas contra o governo americano. Valdemar Costa Neto, em uma nota muito dura nesta quinta-feira, disse que não é hora de confusão, é hora de respeito e da diplomacia também. E aí, Valdemar decidiu pela expulsão de Antônio Carlos Rodrigues, é considerado de uma ala antiga da legenda de Valdemar da Costa Neto, antes da chegada de Jair Bolsonaro. Já havia, inclusive, uma insatisfação com Antônio Carlos Rodrigues sobre ele acompanhar alguns votos do governo lá na Câmara dos Deputados, em alguns assuntos que acabavam dividindo a opinião e que ele não acompanhava a oposição. Na mesma linha, há também uma insatisfação com o senador astronauta Marcos Pontes de São Paulo, que acompanhou os senadores naquela comitiva numa viagem aos Estados Unidos na última semana, numa clara tentativa de negociação, mas ainda sem sucesso, ao entendimento dentro de uma ala da legenda de Valdemar da Costa Neto que o astronauta não deveria ter viajado aos Estados Unidos, já que somente representantes do governo, aliados do governo, estavam nesta viagem e que neste momento era importante respeitar a atuação de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos auxiliando e até mesmo articulando sanções contra representantes do Supremo Tribunal Federal. Não se fala ainda numa expulsão, mas já é a segunda vez que Marcos Pontes é chamado a atenção. A outra vez, a mais recente inclusive, foi justamente quando ele insistiu numa candidatura para comandar o Congresso Nacional, desafiando Jair Bolsonaro e sendo o opositor de senador Davi Alcolumbre, inclusive. E agora, novamente, Marcos Pontes no radar de nomes da legenda de Valdemar da Costa Neto. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Dora Kramer, vamos falar um pouquinho do deputado Antônio Carlos. Você acredita que essa expulsão tenha sido motivada por essa questão específica ou outras atitudes e ações do deputado Antônio Carlos já não eram muito condizentes com o que o partido, o PL, tem se tornado nos últimos anos? Olha, completamente inconsistente. O que me parece é que o PL, me parece não, tenho certeza, que o Valdemar da Costa Neto achou uma ótima oportunidade, agarrou a oportunidade para fazer um serviço para o Bolsonaro nesse cenário da briga por causa do tarifaço. Porque, gente, esse Antônio Carlos Rodrigues, esse deputado, ele não esconde ninguém, ele diz: eu sou o próximo do presidente Lula. Ele foi, em 2012, suplente da Marta Suplicy, quando senadora. Suplente de senador não é eleito, é escolhido. Então, se a Marta, o PT, escolheu Antônio Carlos Rodrigues para ser suplente dela, aliás, ele assumiu uma parte do mandato, é porque há uma proximidade, há uma afinidade. Ele foi ministro do Transporte do governo Dilma. Então, o PL nunca soube disso. Ficou sabendo agora, no momento em que ele faz uma crítica ao Trump. Ora, o Valdemar da Costa Neto não é bobinho desse tanto, né? Então, a gente sabe. Mas eu queria, só porque me veio uma coisa na cabeça, quando eu vi esse negócio do Marcos Pontes, que foi lá naquela comitiva, e essa atitude, né, de querer... Short e chinela. Não, sabe assim, o nome do filme é Todo Sensato Será Castigado, porque exatamente o senador Marcos Pontes, junto com a senadora Tereza Cristina, fazem parte de uma comitiva suprapartidária, uma coisa, um gesto completamente adequado, de acordo, institucional. E os outros malucos, que eu não vou ficar repetindo o nome, fazem umas coisas que prejudicam a direita, né? E são celebrados. Por isso que eu dei o nome desse filme de Todo Sensato Será Castigado. E é interessante também, você vê como é bom ter alguém que conhece a história, né? A história do Antônio Carlos, porque a partir da trajetória você já consegue entender que não é uma decisão assim tão pontual, relacionada a apenas um discurso, tem muito mais, tem uma bagagem aí sendo carregada, né, Vilela? Agora, falando um pouquinho sobre o deputado Eduardo Bolsonaro, quero entender de você se, de fato, ele cometeu crimes que possam levar à punição dele aqui no país, nessa atuação lá nos Estados Unidos.
Olha, Evandro, é importante a gente separar, quando se trata de um parlamentar, de um político, é importante a gente separar o discurso político, que muitas vezes ele pode ser um discurso mais ácido, muitas vezes o discurso político ele até pode falar besteira, pode falar coisa errada, mas isso faz parte daquilo que a Constituição garante, que é a liberdade do exercício do mandato parlamentar, a chamada imunidade parlamentar. Então, quando ele, mesmo estando fora do Brasil, faz discursos contundentes, eventualmente tenta angariar apoio junto a autoridades do exterior, isso acontece com representantes da direita, em outros tempos já aconteceu com representantes da esquerda, esse tipo de coisa faz parte do discurso político. O que naturalmente não pode é a prática de um crime quando há efetivamente alguma coisa que atente de uma forma concreta com relação ao Estado brasileiro. Nesse sentido, um eventual indiciamento ele até é aceitável no sentido de se analisar se foi ultrapassado um determinado limite. Agora, efetivamente, ter um processo, ter uma denúncia e, mais do que isso, ter uma condenação, eu vejo que ainda nesse momento não existe elemento concreto para isso.